O som que define uma fé por gerações não é o sermão ou o cântico, mas o sino. Seu repique marca o ritmo do sagrado, chama a oração, anuncia alívio ou luto. Nas montanhas da Tessália, no ano de 1470, o sino do convento de Santa Catarina ressoou com uma clareza metálica que atravessou a névoa da manhã. Mas aquele repique, em 23 de abril, não anunciava um dia de trabalho e oração. Era uma despedida, um som que ecoou pelo vale, para nunca mais voltar. Dentro das paredes de pedra, 23 mulheres vestidas com lã grossa ajoelhavam-se na capela fria. Seus lábios moviam-se em uníssono, formando palavras em latim repetidas 1000 vezes. Contudo, naquela manhã, as sílabas tinham gosto de cinzas. Lá fora, o horizonte não estava tingido com o rosa suave da aurora, mas com um carmesim sinistro e mutável. Não era o paraíso. Eram os estandartes do Império Otomano. Uma maré de crescentes dourados sobre um mar de homens, aço e pólvora que descia a colina, obliterando a paisagem. O exército não marchava. Avançava como uma força geológica, imparável. A abadesa, irmã Helene, segurava um crucifixo de prata que sobrevivera a 3 gerações de sua família. Seus dedos tremiam, mas não de medo. Tremiam com absoluta certeza. Ela e todas as suas irmãs sabiam o que estava por vir. O que nenhuma delas, nem o mundo ao seu redor, poderia sequer imaginar, era que a morte teria sido uma misericórdia. Porque o que aconteceria a seguir não estava registrado nos livros de história que você estudava. Estava enterrado, apagado, escondido sob camadas de silêncio por séculos, até que a evidência física, esculpida na própria pedra, gritasse sua verdade. O último sino da Tessália. O convento de Santa Catarina não era uma fortaleza, era um refúgio. Situada numa colina remota, longe de guarnições e das principais rotas comerciais, sua existência girava em torno dos ciclos silenciosos de oração, trabalho manual e caridade. Suas habitantes não eram guerreiras. Eram mulheres cujas vidas haviam sido moldadas pelo silêncio e pela devoção. Irmã Madalena, com apenas 19 anos, ainda carregava os calos nas palmas das mãos, herdados da fazenda de seu pai, perdida num ataque anos antes. Para ela, o convento era o único lugar onde o mundo deixara de ser um lugar de terror. Irmã Teodora, com 70 anos, havia enterrado 2 abadesas, testemunhado a queda de imperadores e sobrevivido a mais guerras do que conseguia contar. A morte, para ela, era uma companheira familiar, não uma ameaça. E no centro de tudo, irmã Helene, a abadesa. Uma mulher que não viera para o convento para escapar do mundo, mas para tentar compreendê-lo depois que uma peste assolou a aldeia onde cuidava dos doentes. Suas armas eram os rosários. Sua armadura, a fé. Sua vitória, a perseverança silenciosa. Nenhuma delas jamais havia empunhado uma espada. Até aquela manhã, acreditavam que nunca precisariam. O primeiro tiro de canhão atingiu o alvo logo após o último eco do sino se dissipar. Não atingiu o portão nem as muralhas. O projétil, com precisão devastadora, atingiu a base da torre do sino em cheio. O estrondo foi apocalíptico. A pedra secular estilhaçou-se numa chuva de fragmentos mortais. O ferro do sino gritou ao ser despedaçado e o enorme pedaço de metal que marcara cada amanhecer por 140 anos partiu-se em pleno movimento, seus fragmentos caindo como chuva no pátio onde as irmãs cultivavam ervas medicinais. As mesmas mãos que acariciavam a hortelã e a camomila agora se erguiam instintivamente para tapar os ouvidos contra o estrondo de uma nova era. Irmã Helene não gritou. Permaneceu de pé. Elevou o crucifixo de prata à poeira que flutuava no ar e, com voz firme, começou a cantar. Kyrie eleison. Senhor, tende piedade. Uma a uma, do chão, em meio ao terror e à poeira, as outras vozes se uniram à sua. 23 se ergueram contra o rugido de um império. Mas impérios não ouvem canções. A queda de Constantinopla, um novo paradigma de conquista. Para entender a frieza que pairava sobre Santa Catarina, precisamos olhar para a cidade que outrora fora o farol de tudo o que essas mulheres representavam. Em 1453, Constantinopla, a joia da cristandade, a Roma do Oriente, caiu após um cerco de 53 dias.
Foi uma catástrofe militar, sim, mas foi muito mais do que isso. Foi a declaração de princípios para um novo tipo de império. O sultão Mehmed II, de 21 anos, não se contentou em tomar a cidade. Ele entrou na Basílica de Santa Sofia, o mais grandioso espaço sagrado da cristandade, onde os ecos de hinos ressoavam há 9 séculos, e a declarou uma mesquita. Ele não o fez porque precisava de mais um local de culto. Ele o fez porque compreendeu uma verdade psicológica que a maioria dos conquistadores ignora. Você não derrota um povo simplesmente matando seus soldados. Você o derrota apagando quem ele era. As cruzes foram derrubadas em questão de horas. Os mosaicos dourados que retratavam Cristo e os santos foram cobertos com gesso, não destruídos, mas ocultados, negados. Os sinos, símbolos da comunidade cristã como o de Santa Catarina, foram derretidos. Em uma semana, o chamado muçulmano para a oração ecoou da cúpula que abrigava a liturgia ortodoxa. Esse ato não foi um saque impulsivo, foi uma mensagem coreografada para o mundo. Sua identidade é maleável. Sua história, reescrita. Seus símbolos, nossos troféus. Mehmed II e a erradicação da identidade. Mehmed II, chamado Fatih, o Conquistador, não via seu império simplesmente como um território expandido, mas como um organismo unificado, sob uma única fé, uma única lei e uma única identidade suprema, a otomana. Quando seus olhos se detiveram nos remanescentes dispersos do mundo bizantino, na Grécia, nos Balcãs, nas ilhas do Egeu, ele não viu apenas terras para anexar. Ele viu feridas abertas que se recusavam a cicatrizar. Cada sino que ainda tocava, cada mosteiro que permanecia de pé, cada cruz que projetava sua sombra sobre a terra conquistada, era um ato de desafio, uma prova de que o mundo antigo se recusava a morrer. E cada freira, como as de Santa Catarina, que continuavam a rezar em latim ou grego, era um lembrete vivo de que a fé podia sobreviver a exércitos. Assim, o sultão aperfeiçoou uma estratégia mais insidiosa do que o massacre. O massacre cria mártires. Mártires inspiram resistência. Canções são escritas, histórias são contadas, os mortos se tornam imortais. Mehmed queria o oposto, o esquecimento, um desaparecimento silencioso e sistemático. Os otomanos desenvolveram uma metodologia que poderíamos chamar de erasia. A erradicação forçada da presença cultural e religiosa, não por meio do extermínio imediato, mas por meio de pressão, dissolução e assimilação forçada. Em 1470, essa estratégia já havia sido testada em mosteiros gregos na Moreia, conventos sérvios nos Balcãs e igrejas armênias na Anatólia. Alguns foram convertidos, outros abandonados a uma morte lenta em isolamento. Mas o padrão era constante. Primeiro vinha a oferta. Depois, o silêncio. A oferta e a recusa, o primeiro ato da tragédia. Foi então que a irmã Helene deu um passo à frente. Seu rosto não demonstrava raiva nem pânico, mas uma calma quase serena. Ela se dirigiu não aos soldados, mas ao tradutor, em um grego tão claro e puro que todos entenderam. Diga ao seu sultão que já entregamos nossas vidas a um rei. Não temos mais nada a oferecer. Sua resposta não foi um grito de desafio, mas uma afirmação silenciosa de uma realidade alternativa, uma lealdade que transcendia os poderes deste mundo. O comandante, um homem chamado Hassan Pasha, cujo nome aparece nos registros militares otomanos da campanha da Tessália, na década de 1470, não respondeu com raiva. Sua reação foi muito mais arrepiante. Ele esboçou um leve sorriso. Não era um sorriso zombeteiro, mas de reconhecimento. Era o sorriso de um homem que via um protocolo familiar se desenrolar diante de si. Hassan Pasha sabia algo que as freiras ainda não compreendiam. Os otomanos haviam aperfeiçoado a arte de quebrar as pessoas sem matá-las. A morte era um fim em si mesma. O que elas buscavam era transformação. A recusa de Helene não foi o fim do drama. Foi o primeiro passo em um longo e meticuloso jogo, concebido para esvaziar de significado a própria fé que ela invocava com tanta certeza. O sorriso de Hassan Pasha selou o destino das irmãs. Elas não seriam enviadas ao glorioso martírio que talvez, no fundo, uma delas tivesse imaginado. Seriam enviadas para algo infinitamente pior, um processo deliberado de desintegração,
onde sua própria resistência seria usada como instrumento para sua aniquilação, como indivíduos e como símbolos. A tempestade não viera para varrê-las de uma só vez. Viera para dissolvê-las, gota a gota, no silêncio do império. O sorriso de Hassan Pasha foi a última expressão humana que as irmãs de Santa Catarina viram por um bom tempo. Depois disso, só havia o procedimento. Os soldados, com uma eficiência desprovida de brutalidade desnecessária, conduziram as 23 mulheres de volta ao coração de seu próprio convento, a capela. Não as espancaram, não as insultaram. Simplesmente trancaram-nas no espaço mais sagrado, o lugar onde, horas antes, haviam cantado o Kyrie Eleison. Depois, retiraram-nas. Não era uma prisão qualquer. Era uma cela cujo teto era o mesmo teto abobadado que acolhera seus sonhos, cujos vitrais filtravam a luz que iluminara suas orações. Na primeira noite, o silêncio lá fora era mais aterrador do que qualquer grito. Além das grossas paredes de pedra, podiam ouvir o cotidiano do exército ocupante. Risos, o clangor do metal, o cheiro de comida cozinhando em fogueiras. Era o som do mundo seguindo seu curso, indiferente à sua morte iminente. No canto mais escuro, duas irmãs mais novas, que haviam chegado de Corinto anos antes, começaram a soluçar. Seus gemidos, amplificados pela acústica do lugar, eram ecos de um desespero que ameaçava contagiá-las a todas. Mas então, na penumbra, uma voz começou a sussurrar. Era a irmã Madalena, aquela com as mãos calejadas de uma camponesa. A prisão no próprio tabernáculo. O confinamento na capela foi a primeira fase de uma meticulosa experiência psicológica. Hassan Pasha, um veterano de campanhas nos Balcãs, já havia testemunhado essa resiliência. Em seus relatórios, ele descrevia a fé como uma vela que brilha mais intensamente pouco antes de se apagar. Sua estratégia não era extinguir a chama com um único sopro, mas privá-la lentamente de oxigênio, até que se consumisse. No segundo dia, a grande porta de carvalho se abriu. Nenhum soldado entrou. Entrou um servo, um jovem que evitava olhar nos olhos deles. Ele colocou uma jarra de água limpa e uma cesta de pão fresco no centro da nave. Então, sem dizer uma palavra, saiu e fechou a pesada porta novamente. O aroma do pão preencheu o espaço frio e seco. Para as mulheres, com a garganta ardendo de sede e o estômago vazio por 48 horas, a tentação era uma agonia física palpável. As irmãs mais jovens olhavam para a irmã Helene com olhos suplicantes. Foi a irmã Teodora, a mais velha, quem quebrou o silêncio com uma voz que crepitava como pergaminho seco. Eles querem que aceitemos, que sintamos gratidão, que nos enterneçamos. A abadesa assentiu. Sua resposta foi simples e devastadora. Então, jejuaremos. Ninguém tocou na comida ou na água. Era uma recusa ativa, um ato de guerra espiritual. No terceiro dia, os lábios de várias irmãs estavam rachados e sangrando. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. A estrada para o mar, a jornada como ferramenta de eliminação. No terceiro dia, a porta se abriu novamente. Desta vez era o próprio Hassan Pasha, acompanhado pelo tradutor. Seu discurso era outra oferta, envolta na lógica impecável do poder. Vocês não são criminosas. Vocês não são inimigas. Vocês simplesmente estão enganadas. O sultão é misericordioso. Ele lhes oferece novas vidas, novos nomes, proteção. Vocês só precisam dizer as palavras. O silêncio das mulheres foi a resposta. Hassan continuou, imperturbável. Ou vocês podem vir conosco para Constantinopla. Lá, o próprio sultão ouvirá o caso de vocês. Talvez ele se comova com a convicção de vocês. Ele fez uma pausa, deixando a palavra comover pairar no ar pesado. Mas a estrada é longa e os fracos não sobrevivem. Não era uma ameaça. Era uma promessa factual, uma lei da física aplicada aos corpos humanos. Irmã Helene olhou para suas irmãs. Algumas estavam semiconscientes, outras rezavam de olhos fechados, outras buscavam forças nas lajes do chão. Ela voltou o olhar para Hassan. Vamos a pé, disse ela. O sorriso do oficial reapareceu. Ótimo, partiremos ao amanhecer. Naquela última noite no convento, as mulheres se abraçaram na escuridão. Não falaram. Foi a irmã Madalena quem, mais uma vez, começou a cantarolar uma melodia, um hino de vésperas. Aos poucos, as outras se juntaram a ela. Do lado de fora, os soldados de guarda escutavam. Alguns pararam.
Outros desviaram o olhar. Um deles, anos depois, contaria ao neto a história das mulheres que cantaram até a morte. Mas essa história, como tantas outras, também se perderia. Por ora, o hino permeava as frestas das paredes da capela e flutuava na noite. Uma oração, um apelo, uma declaração final de presença. No quarto dia, a marcha começou. 23 mulheres, com as mãos amarradas com cordas rústicas, foram enfileiradas e marcharam para o sul, em direção à costa. Não havia carroças, cavalos, nem provisões. Apenas seus pés, a poeira da estrada e um sol impiedoso. Os soldados não as apressaram. Não havia necessidade. A própria estrada era o castigo. A geografia tornou-se sua carrasca. No segundo dia, a irmã Irene, de 62 anos, com os joelhos devastados pela artrite e uma vida passada de joelhos, desabou. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Os soldados não esperaram. Foi a irmã Madalena, com sua força juvenil, que, junto com outra irmã, a ergueu nos ombros e a carregou pelos próximos 5 quilômetros. Quando a coluna parou ao anoitecer, Irene estava inconsciente. Ao amanhecer, ela havia falecido. As irmãs, com as mãos ainda amarradas, cavaram uma cova rasa à beira da estrada com os dedos, sem ferramentas. Não houve cerimônia, apenas terra e orações sussurradas. A transformação da Madre Elane. O corpo aprisionado, a alma indomável. A irmã Elane caminhou à frente da coluna durante todo o percurso, liderando mesmo com as mãos atadas. Mas na manhã do 7º dia, Hassan Pachá deu uma ordem. A abadesa foi levada para sua tenda, sozinha. O que aconteceu lá dentro não está registrado nos anais otomanos, que documentam apenas os resultados, não os processos. O único vislumbre que temos daquele momento vem de uma carta de um comerciante veneziano que foi aprisionado no campo otomano aguardando seu resgate, descoberta nos arquivos de Dubrovnik em 2003. O homem escreve: "Eu os vi trazê-la de volta ao amanhecer. Ela não conseguia andar. Seus olhos... Deus me perdoe. Seus olhos estavam abertos, mas ela não os habitava mais. Vestiram-na com sedas e a desfilaram pelo campo como uma convertida. Mas ao passar, ouvi seus lábios se moverem. Ela ainda rezava em latim, em silêncio. Ela não havia se quebrado. Simplesmente levaram seu corpo e deixaram sua alma vagar." Este testemunho é fundamental para compreender a sofisticação sinistra da estratégia otomana. Eles não queriam mártires. Mártires inspiram. Canções são escritas, histórias são contadas, os mortos se tornam santos. Eles queriam fantasmas. Seres que pudessem andar, respirar, comer, mas que jamais seriam completos novamente. Prova viva de que a rebelião era inútil. Advertências ambulantes para qualquer um que pensasse que a fé pudesse resistir a um império. A irmã Helene caminhou o resto do caminho até a costa, mas nunca mais falou. Ela nunca olhou ninguém nos olhos. Ela estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. As irmãs mais novas choraram ao vê-la. As mais velhas, como Teodora, simplesmente apertaram seus rosários com mais força e rezaram com maior fervor. A abadesa havia se tornado o símbolo perfeito de sua vitória de Pirro. Eles podiam destruir a embarcação, mas não podiam derramar a água que ela continha. O manifesto dos sem nome, de pessoas a números. Uma galera de guerra otomana os aguardava no porto de Volos, um monstro de madeira com fileiras de remos. Não era um navio de passageiros, era uma máquina projetada para o controle e transporte de carga humana. Escravos, prisioneiros, espólios. As 18 irmãs sobreviventes foram reunidas a bordo e acorrentadas aos bancos dos remadores, com os pulsos algemados a anéis de ferro frios e enferrujados. Um documento descoberto em 1987 no Museu do Palácio Topkapi, em Istambul, o manifesto de carga do navio, registra a transação final de sua humanidade. Nenhum nome aparece. Não há menção a Santa Catarina. O documento diz: cativas religiosas, mulheres, 18. Destino, Casa Imperial. Finalidade, serviço doméstico e conversão. A palavra serviço aqui é um eufemismo monumental. Elas eram escravas. A viagem pelo mar Egeu durou 12 dias. O mar, indiferente, tornou-se mais um cúmplice em seu sofrimento.
Tempestades açoitaram o convés. A água salgada queimou seus lábios rachados. O balanço do navio fez com que as mulheres, que nunca tinham visto o oceano, vomitassem até que seus estômagos estivessem vazios. Nas longas noites, acorrentadas na escuridão pestilenta do porão, apenas o ranger da madeira, o chapinhar dos remos e a respiração ofegante das outras prisioneiras podiam ser ouvidos. E então, mais uma vez, um sussurro se ergueu. Era a irmã Madalena. Sua voz, fraca de sede e exaustão, murmurou salmos mais uma vez. De profundis clamavi ad te, Domine. A capela secreta, o horizonte que se ergueu diante delas no 12º dia, não era de libertação. Era a consumação de seu cativeiro. A galera cortando as águas plúmbeas do Corno de Ouro revelou o contorno de Constantinopla, não como a cidade de milagres e mosaicos com que outrora sonharam, mas como uma silhueta nítida e estranha. Cúpulas e minaretes se destacavam contra um céu pálido, não como símbolos de graça, mas como os pináculos de uma gigantesca gaiola de pedra. As muralhas teodosianas, que por um milênio repeliram exércitos, agora se fechavam sobre elas. A cidade que fora chamada de o desejo do mundo estava se transformando, diante de seus olhos exaustos, no palco de sua morte. Dos cais, as 18 irmãs restantes foram conduzidas por um labirinto de ruas estreitas, empurradas por um rio humano de mercadores, soldados e escravos de todas as raças. As pessoas paravam para olhar. Freiras cristãs entre os despojos eram uma raridade, mesmo em um império construído sobre conquistas. Foi uma demonstração calculada, a fé derrotada desfilava como um troféu. Sua marcha os levou para além dos antigos bairros, através dos jardins imperiais onde as fontes cantavam uma melodia que já não lhes pertencia, até que pararam, obrigados a ajoelhar-se, à sombra do edifício que encapsulava sua tragédia. Hagia Sophia. Naquele momento, enquanto o adhan, a chamada islâmica para a oração, ressoava dos minaretes que substituíram os sinos, uma das irmãs, não se sabe qual, murmurou palavras que condensavam séculos de luto. Estamos em casa, mas ela já não nos pertence. A jornada, porém, não havia terminado. Não foram levados aos grandes salões de audiência, nem aos pátios onde os vizires conspiravam. Seu destino ficava mais abaixo, muito mais abaixo. Soldados os conduziram por uma porta lateral, depois por uma escadaria de pedra que serpenteava na escuridão, para uma rede de túneis com cheiro de umidade, terra compactada e esquecimento. Constantinopla, a cidade gaiola. Sua nova vida era uma existência de sussurros e sombras. Durante o dia, eram designados para as tarefas mais invisíveis e servis do palácio, esfregar o chão em corredores desertos, lavar montanhas de linho, alimentar o fogo nas cozinhas que abasteciam uma corte que jamais veriam. Eram espectros uniformizados, movendo-se de cabeça baixa, treinados para serem imperceptíveis. Mas à noite, no silêncio absoluto dos túneis, quando o palácio dormia e apenas o rangido ocasional da madeira ou os passos distantes de um guarda quebravam o vazio, eles recuperavam sua humanidade. No canto mais remoto daquele mundo subterrâneo, encontraram um depósito abandonado, selado atrás de uma parede falsa de tijolos frágeis. Cuidadosamente, um deles a desmontou o suficiente para criar uma entrada secreta. Lá dentro, havia espaço para se ajoelhar, e ali, na mais profunda escuridão, construíram o impossível, uma capela. Não tinham crucifixo, missal, vinho, nem hóstias consagradas. Suas memórias, suas unhas e seu desespero se transformaram em devoção. Com fragmentos de cerâmica quebrada, ou simplesmente com as pontas calejadas dos dedos, começaram a esculpir a pedra macia da parede. Cruz após cruz. Pequenas, ásperas, profundas. Cada marca era um grito silencioso, um ato de fé, uma afirmação de que ainda estavam ali. Usaram pedaços de espelho quebrado para refletir a luz fraca de uma lamparina de óleo roubada, criando uma chama que lembrava a de uma vela. Um pedaço de pano limpo se tornou uma toalha de altar. Pão amanhecido que sobrava das cozinhas e um pouco de água eram sua eucaristia. E todas as noites reuniam-se para recitar, de memória, os salmos, os hinos, as orações da liturgia que não podiam mais celebrar. Era uma missa sem padre, uma comunhão sem igreja.
uma resistência construída a partir dos destroços de suas vidas. A descoberta moderna: cruzes talhadas com unhas. Durante séculos, aquele cômodo permaneceu selado, seu segredo guardado pela poeira e pela lenda. Corriam rumores entre os servos mais antigos do agora Palácio Museu sobre sussurros em latim que emergiam de suas profundezas em noites muito silenciosas. Um diplomata francês, em 1712, os mencionou em seus escritos, apenas para descartá-los como superstições de servos ignorantes. A história oficial não tinha registro deles. Até que, em 2011, durante trabalhos de restauração de rotina nos túneis inferiores do Palácio Topkapi, uma equipe de arqueólogos turcos, ao inspecionar uma inconsistência em uma parede, removeu uma fileira de tijolos que não era original. O que encontraram do outro lado os deixou sem palavras, sem fôlego. A pequena câmara intocada não continha tesouros nem documentos. Suas paredes estavam cobertas, de cima a baixo, com dezenas e dezenas de cruzes talhadas à mão. Centenas delas. Um mosaico de fé desesperada gravado diretamente na rocha. A vigília na escuridão. Anos de orações. Roubadas. Em meio àquela selva de cruzes, os arqueólogos encontraram marcas pessoais, mensagens codificadas de desespero e esperança. Em um canto, descobriram a figura rudimentar de um pássaro, esculpida com cuidado comovente. Ao lado, 23 linhas estavam gravadas na pedra, como uma lista. Apenas 11 dessas linhas estavam completas, marcadas com uma pequena cruz no final. As outras 12 estavam interrompidas no meio, desaparecendo na superfície da rocha. Era o registro das irmãs. As que permaneceram vivas e as que caíram, uma crônica silenciosa de sua lenta aniquilação. Mas a descoberta mais reveladora, aquela que deu sentido a tudo, estava no centro da parede principal. Ali, esculpidas em uma caligrafia mais firme e profunda, apareciam 4 palavras em latim. Lux in tenebris lucet. A luz brilha nas trevas. É uma citação do Evangelho de João, um versículo que continua: e as trevas não prevaleceram contra ela. Não se tratava de um rabisco aleatório. Era uma declaração de princípios, um manifesto teológico esculpido no abismo. Através desses vestígios, podemos reconstruir seus anos de cativeiro. Um testemunho escrito por um prisioneiro veneziano resgatado em 1478, encontrado nos arquivos do Estado veneziano, corrobora essa vida clandestina. Entre as servas do harém, fala-se de vozes estranhas que emergem dos túneis mais profundos à noite. Mulheres que cantam em uma língua estranha para um Deus que não é o Deus deste palácio. Durante anos, talvez uma década, essas mulheres mantiveram-se vigilantes.